Beleza, pessoal, vamos em frente. Então, a aula de hoje, certo? Continuando o nosso curso, o nosso módulo de legislação profissional, no qual nós estamos tratando do Conselho Profissional dos Técnicos Industriais, tem como principal objetivo abordar os principais pontos da Resolução 55 de 2018, que dispõe sobre os termos de responsabilidade técnica e o acervo técnico profissional, e dá outras providências também. Então, o conteúdo aqui que a gente vai falar é a Resolução 5518, do CFT. Então, mais uma vez, se tratando daquela metodologia do qual eu escolhi, de perguntas e respostas, certo? Então, o que vem primeiro ser TRT, né? Ou seja, Termo de Responsabilidade Técnica. Então, o TRT é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos aos técnicos industriais registrados nos Conselhos Regionais de Técnicos Industriais, ou seja, do CRT. O que é isso que quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que toda vez que você for fazer uma atividade técnica, você tem que ter a TRT, né? Tem que emitir o termo de responsabilidade técnica, principalmente se você for consultor. Caso, se você for técnico de uma empresa, né, não tem essa necessidade toda, né, de fazer, a não ser que seja uma solicitação da empresa ou mesmo do CRT, né, esse acompanhamento. Mas eu digo, na minha experiência, não precisa. Entendeu? Geralmente, você faz o trabalho lá na indústria, né, na empresa, e se precisar, aí você vai ser chamado para responder, certo? Então, segundo o artigo 8, o TRT ele pode ser definido como termo de responsabilidade técnica das atividades técnicas que contemplam obra ou serviço, quando se tratar da execução de obras ou prestação de serviços de competência dos profissionais técnicos industriais registrados no CRT. Então, ele está muito relacionado àquele profissional que vai executar uma obra ou que vai prestar um serviço. A TRT das atividades técnicas de rotina e pequeno valor dos contratos, e se denominará TRT múltiplo, porque permite o registro de diversos contratos. O termo de responsabilidade técnica de carga e função, estabelecendo o vínculo do técnico industrial com a pessoa jurídica para desempenho das atividades técnicas a ela relacionada. É uma parte que eu falei, né? Então, o termo de responsabilidade técnica de carga e função, é até interessante a gente conversar com um conselheiro, um especialista na área de CFT, para a gente tirar uma dúvida a respeito disso aí, né? Então, a parte de carga e função, né, também é uma necessidade ter um termo de responsabilidade técnica. Ou seja, geralmente, quando você é responsável técnico por uma empresa, né, você emite esse termo de responsabilidade técnica, dado a atividade, obra ou serviço que aquela empresa vai trabalhar, né? Enfim. TRT derivado e TRT extraporâneo, tá? Então, essas partes aqui eu vou conversar um pouco mais. O TRT é de cunho individual, ou seja, o termo de responsabilidade técnica é individual, então não é bem assim, certo? Então, o artigo 10 ele traz o seguinte: o TRT poderá ser registrado pelo profissional, indicando que sua participação na execução dos serviços se dá de forma individual, em corresponsabilidade ou em equipe. Então, você pode fazer uma TRT vinculado, né? Certo? Você vincula a sua TRT junto à TRT de outro profissional, pode ser também. Certo? Professor, a gente pode fazer uma TRT vinculada a um RT? Acredito que não. Certo? Eu acho que antigamente podia, né? Quando os técnicos industriais também eram do sistema CREA-CONFER. Mas é uma boa pergunta também para a gente levantar. Certo? Mas eu acredito que não. Certo? Não dou essa certeza, mas acredito que não, até porque são conselhos diferentes e tudo mais, né? Mas fica aí um exame. A corresponsabilidade, o registro do TRT individual ocorre quando os serviços são executados por um único profissional. A corresponsabilidade é caracterizada no TRT quando o profissional desenvolve sua atividade técnica em conjunto com outro profissional que possui as mesmas atribuições profissionais que as suas. Olha aí. Então, isso é uma corresponsabilidade. Professor, qual é a diferença de corresponsabilidade e de equipe? Olha que pergunta boa também.
O TRT de equipe é aquele através do qual o profissional registra a execução de atividades onde vários profissionais de competências diferentes atuam de forma complementar, certo? Questãozinha, mas eu colocaria essa questão no concurso público, certo? Qual é a diferença, a relação, né, a diferença entre corresponsabilidade, TRT de corresponsabilidade e TRT de equipe, né? Então, a TRT de corresponsabilidade, você vai fazer uma TRT vinculado com a TRT de outro profissional que possui as mesmas atribuições profissionais que as suas. Já a TRT de equipe, não. Você vai fazer uma TRT vinculada com um profissional que tenha uma outra competência que a sua, certo? Olha que pergunta interessante, certo? Vamos em frente. O termo de responsabilidade técnica pode ser anulado, então o artigo 21 traz isso. O TRT terá nulo os seus efeitos quando for verificado erro ou inexatidão insanáveis de qualquer dado do termo de responsabilidade técnica, for verificada a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e atribuições profissionais dos responsáveis técnicos à época do registro TRT. Por isso que é muito importante. Se você vai fazer um trabalho que você acha que aquela certa atividade extrapola as suas atribuições, antes de fazer, é bom você ir falar com o seu conselho, certo? Tirar essa dúvida, ver se você pode fazer, né? Fazer uma consulta. Isso é muito comum, certo? Principalmente quando técnicos, de maneira mais afoita, né? Quer pegar trabalhos, né, de engenheiros. Então, a gente vê que, mais na frente a gente vai falar sobre, principalmente tecnomecânica, a gente vê que existe a possibilidade de haver esse trabalho, né, do técnico desenvolver alguns projetos e tal, mas tem que ser visto isso minuciosamente, consultado com o seu conselho, tá? Para que vocês não entrem em mais lençóis, né? Certo? Terceiro, quando for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas, sem sua real participação nas atividades técnicas descritas no TRT, após decisão transitada em julgado. Né? Então, professor, como é que pode isso acontece? E muito, meu amigo. E muito. Se não acontecesse tanto, não teria esse inciso 3, né? Esse tópico, certo? Acontece bastante. E muito cuidado com esse tipo de prática, certo? Então, não, mas assina aqui, é rapidinho, assina um projetinho rapidinho. Não, não é assim não, amigo. Porque a partir do momento que você assina o termo de responsabilidade técnica, o nome já diz. Todas as ações administrativas, cíveis ou penais, certo? Vão ser pesadas nas suas costas. Então, é importante que vocês tenham bastante prudência e responsabilidade quando for trabalhar no exercício da sua profissão. 4. For caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão. 5. For caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro profissional habilitado. Também isso é comum, tá? Então, muita atenção. 6. For indeferido o requerimento de regularização de obra ou serviço a ela relacionado. Tá bom, mas voltando às TRTs, né? O que é uma TRT derivado? Certo? A gente falou ali, eu não expliquei, justamente para que a gente possa trazer para cá. Então, o artigo 23, ele é bastante claro nisso aí. É o registro de quaisquer atividades técnicas do técnico industrial que foram formalizadas até 20 de dezembro de 2018, por meio de ART. Então, por exemplo, uma TRT derivada, ela é um registro de uma antiga ART, certo? Junto aos conselhos do CREA, né? Certo? Ou mesmo para TRTs emitidos pelo serviço TRT Online, até 15 de dezembro de 2018, certo? Esse serviço é gratuito para o técnico industrial, não gerando taxa. Então, você pode transformar um RT em TRT de graça, tá? Isso se chama TRT derivado.
E o que é uma TRT extraporâneo, certo? Então, o artigo 32 diz que é a condição do termo de responsabilidade técnica que é feito fora dos prazos legais determinados pela resolução 40 do CFT. Tá? Então, essa resolução 40 a gente vai trazer aqui para conversar um pouco a respeito também dessa resolução. Então, quando a gente trazer aqui, a gente faz um link da TRT extraporâneo com essa resolução. O que é TRT de carga e função? Isso aqui é bastante utilizado, né? No artigo 38 diz: o vínculo para desempenho de carga ou função técnica, tanto com pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, obriga ao termo de responsabilidade técnica do CRT, em cuja circunscrição for excedida a atividade. Então, parágrafo 1. O TRT relativo ao desempenho de cargo ou função deve ser registrado após a assinatura do contrato ou publicação do ato administrativo de nomeação ou designação, de acordo com as informações constantes do documento comprobatório de vínculo do profissional com a pessoa jurídica. O artigo 39 ainda diz que o registro do TRT de cargo ou função profissional, integrante do quadro técnico da pessoa jurídica, não exime o registro do TRT de execução de obra ou prestação de serviço. Então, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quem faz um TRT de cargo e função é um responsável técnico de uma empresa, certo? Então, ele abre uma TRT de cargo e função. Se caso essa empresa for fazer um trabalho, certo? Desenvolver uma obra ou uma prestação de serviço para outra empresa e essa empresa solicitar o TRT, ele vai ter que abrir uma TRT de execução de obra ou prestação de serviço, certo? Mesmo já tendo uma TRT de cargo e função. Legal? É isso que o artigo 38 e 39 está dizendo aqui. E o que é o acervo técnico profissional? Então, o artigo 42 diz que o acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional, compatíveis com suas atribuições e registrados no CRT por meio de termos de responsabilidade técnica. Né? Então, é aquele acervo das suas TRTs. Então, o que é a CAT? Que é a Certidão de Acervo Técnico. Cuidado, porque o nome CAT, né? Na segurança do trabalho vai dizer outra coisa, certo? Aqui a gente está falando das legislações profissional do Conselho dos Técnicos Industriais. Então, a certidão de acervo técnico, a CAT, é o instrumento que certifica para os efeitos legais que consta dos assentamentos do CRT sob a responsabilidade pelas atividades consignadas no acervo técnico profissional. Ou seja, eu não estou entendendo o que é isso, não. A certidão de acervo técnico é o instrumento que certifica o seu acervo técnico. Pronto. Certo? Deixa eu ver se tem mais outra. Não tem. Então, pessoal, ficamos aí para a próxima aula.